estamos de volta para mais um programa da série Educação Especial na perspectiva da inclusão da TVLEPET, do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação da Universidade do Estado do Amazonas. Para essa conversa, nós chamamos a professora doutora Maria Isânia Alves. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora, primeiramente pelo convite, né? É uma oportunidade de estarmos aqui para discutir temas variados e, por vezes, até inéditos em relação à pesquisa aqui na cidade de Manaus. Muito bem. A professora Maria Isânia, ela é mestre em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, graduada em Pedagogia também pela UFAM, especialista em Psicopedagogia e Gestão da Educação também pela UFAM, tem experiência na área de gestão escolar, administração e supervisão escolar, com ênfase em educação infantil. Atuou como coordenadora pedagógica da educação infantil ao ensino fundamental. Trabalhou no PAFO como professora formadora e gerente pedagógica na Secretaria Municipal de Educação da CEMED Manaus. Assessora técnica na Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração da Aprendizagem no Amazonas, o UGP, PADEAN, e faz parte como membro do Laboratório de Estudos em Comportamento Motor Humano, LECOM, da UFAM, da FEF. Faculdade de Educação Física. Da Educação Física. Maria Isânia, ela defendeu uma tese chamada Caracterização de Desempenho Motor de Pré-Escolares, luxo ou necessidade para o processo de inclusão. Mana, essa tua tese, ela é maravilhosa e ela tem, assim, salta aos olhos da necessidade de movimentos voltados para o corpo, né? O corpo como um elemento funcional, fundamental para o processo de escolarização e para o processo de inclusão. Me conta, como foi que essa temática te encontrou? Como foi que tu encontrou essa temática? Perfeita colocação, professora, exatamente isso, né? Durante o processo de pesquisa mesmo para o mestrado, eu busquei realmente focar em algo que aparentemente, e também eu diria que realmente as pesquisas elas não são voltadas diretamente para o desenvolvimento motor das crianças, principalmente na idade pré-escolar aqui em Manaus, né? Então, foi todo um percurso focando não somente no desenvolvimento motor, mas ele como um espaço para que essa criança pudesse ter seu desenvolvimento integral assegurado. Porque muito se fala sobre o desenvolvimento integral das crianças, principalmente na educação infantil. Mas o que acontece? Geralmente o desenvolvimento cognitivo, não é? Socioemocional, são mais trabalhados no decorrer, não é? da pré-escola, desde a creche, pré-escola, e o desenvolvimento motor, ele fica um pouquinho à parte. Não é? Fica um pouquinho à parte. Então, tem as relações com o brincar. O brincar, por vezes, ele sim, né? Ele traz esse movimento. Mas por que não focar mais realmente nesse desempenho motor dessas crianças de 4, 5 anos? Né? E durante a pesquisa ficou muito claro até para mim mesma, né, como pedagoga, né, a nossa formação inicial em pedagogia, ela não abre muito esse espaço para que a gente estude. Imagina, o curso de pedagogia não tem psicomotricidade. Então, só aí já apresenta um problema, né? Se trabalha muito com a educação, tenha uma disciplina de educação especial, uma outra coisinha, mas você não vê a questão da educação física, a presença da educação física, né? Eu não diria nem do educador físico, mas uma formação voltada para isso, não temos. Exatamente, né? E então, durante todo esse processo, eu fui descobrindo, né, realmente como pesquisadora curiosa, né, a gente vai descobrindo realmente aquilo que importa nesse processo. E a motricidade, a psicomotricidade, é essencial nesse processo de desenvolvimento integral dessas crianças, né? E principalmente nessa faixa etária de 4, 5 anos. Porque quando a criança está no processo de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, que elas vão se desenvolvendo no decorrer de todo o processo de crescimento físico, não é? Porém, algumas observações precisam ser realmente feitas nesse momento.
né? A gente faz um recorte. Né? Que tipo de observações que você por exemplo, coloca? Eu coloco até na dissertação. Por exemplo, a criança de 4 e 5 anos, ela está na fase de desenvolvimento, ok. Habilidades motoras fundamentais sendo desenvolvidas, ok. Porém, se ela não tiver esse apoio, se ela não tiver um direcionamento com as atividades motoras adequadas, ela pode, de repente, deixar de desenvolver alguma habilidade naquele momento que posteriormente vai fazer falta, como, por exemplo, no processo de aquisição de escrita, na escrita, até na própria leitura, alfabetização. E também eu trago na dissertação um outro ponto muito importante, que é justamente nessa fase de 4 e 5 anos que a gente realmente pode descobrir se essa criança ela tem a tendência, não é? A gente não vai diagnosticar, mas através dos testes que são realizados, a gente pode captar ali se essa criança ela pode futuramente ter um transtorno de desenvolvimento da coordenação. E o que isso acarreta? Isso prejudica as nossas crianças e os nossos estudantes nas atividades de vida diária e nas atividades de vida escolar. Coisas simples tornam-se difíceis para as crianças, como amarrar um cadarço, caminhar em linha reta, subir escadas, brincar em árvores. Então, tudo isso é possível a gente observar, principalmente nessa faixa etária. E nessa faixa etária a gente pode também fazer uma intervenção para que essa criança futuramente não sofra, não venha, de certa forma, a deixar de fazer certos movimentos ou não participar das brincadeiras, por exemplo, jogar bola, que precisa de um certo equilíbrio, né? Pular corda, tem crianças que não conseguem pular corda, mas por quê? Não é? Então, tudo isso é de extrema importância, para esse desenvolvimento integral. O que você está trazendo é que a educação que a educação infantil é uma etapa primária, né? Ela é, não só, eu digo primária no sentido do primeiro, mas ela é uma etapa fundamental. E eu estou falando isso porque olha como é curioso. A gente trabalha na secretaria, dentro da universidade, com um programa Assistência à Docência. E aí a gente envolve nesse programa todas as licenciaturas. E essas licenciaturas vão para as infâncias. Em geral, as licenciaturas elas ficam com o ensino fundamental anos finais. Mas essas nossas licenciaturas, pelo programa, a gente coloca elas nas infâncias. E elas vão justamente na educação infantil. E o educador físico, que vai, o nosso bolsista da educação física, ele entra ali naquele processo e começa a trabalhar com aquelas crianças algumas práticas de psicomotricidade, de lateralidade, enfim. E a pedagogia fica ali nisso. Por outro lado, aquele aluno das outras licenciaturas, ele olha para aquela criança e vê as questões ali e ele diz assim, agora eu entendi, professor. Ele começa a fazer conexão com os anos finais, com algumas dificuldades de alunos dos anos finais em questões simples, como esquerda, direita, a maneira como pega na caneta, não sabe pegar a caneta. Então, quer dizer, ali é uma etapa primordial, né? Primordial. Eu costumo brincar que a educação infantil é o meu xodó. Mas principalmente por nesse mundo da pesquisa eu ter certeza, mais certeza ainda, do quão é importante nós termos um olhar diferenciado para esse desenvolvimento infantil. O cognitivo é super importante, o socioemocional também é super importante, mas essa questão motora ela também precisa de um olhar diferenciado. Quais foram as tuas... Você entrou nessa pesquisa, você entrou nas infâncias ali para... Quais... Na tua pesquisa, o que ficou mais evidente em relação a essa questão motora? Do ponto de vista dos professores, vou começar pelos professores, a questão da falta de conhecimento, e eu não julgo, porque a formação inicial também ela deixa um pouquinho a desejar, não criticando as nossas universidades, que são excelentes, não é? Mas no próprio grade curricular, não contempla esse olhar diferenciado. Aquilo que eu falei. Né? Exatamente, isso que a senhora colocou. Do ponto de vista prático, porque eu fui aos CMEs, né,
as escolas que tinham pré-escola para aplicar o teste motor, né? As nossas crianças, elas são privadas, tanto no âmbito familiar e, por vezes, também nas escolas, por conta de estrutura física e outras situações, elas são privadas de terem um movimento, até um movimento mais básico dentro daquele espaço, né? Então, isso dificulta. Se eu não tenho espaço, se eu não tenho movimento, como essa criança pode se desenvolver? Elas não têm nem mais recreio, tem escola que não tem mais recreio para a criança sair correndo, brincar. Exatamente. E dentro da própria pesquisa, né, até o Antônio Ferreira Neto, que é um grande pesquisador de Portugal, o que ele traz, né, em relação a essa questão motora na infância? Ele diz que hoje os nossos adultos, os nossos adolescentes, eles não têm mais o joelho ralado. Ou seja, o movimento está sendo trocado por telas. Polegar. Exatamente. E isso tudo vai ter um prejuízo futuramente. Nós temos aí agora vários pesquisadores falando sobre essa questão do uso, né, exacerbado de telas pelas nossas crianças e comprovadamente, cientificamente, se nossas crianças tiverem todo esse acompanhamento, se elas tiverem a oportunidade. Eu costumo dizer que a escola de educação infantil, aquelas 4 horas que a criança está lá, ela precisa ser oportunizada a desenvolver realmente de forma integral. Todo o tripé principal precisa ser observado e analisado. E voltando um pouquinho, professora, para a questão do professor, eu creio que, depois de tudo que eu vi, que eu percebi na pesquisa, é necessário um educador físico para essas crianças de 4 e 5 anos, porque ele tem um olhar mais apurado, não é? O curso de pedagogia, ele nos dá um leque de opções para observar essa criança, mas o educador físico ele já vai com aquele olhar mais refinado, ele já vai conseguir observar se aquela criança realmente está andando um pouquinho mais descoordenada e vai trabalhar em cima disso. O que tu estás falando me faz lembrar um texto do Michel Serres, que é um texto sobre variações sobre o corpo, e que ele fala nesse texto, e muitos outros autores também falam isso, do papel do corpo na aprendizagem, né? O corpo como um lugar, um território político, mas também um território afetivo de aprendizagem. Então, assim, o corpo, ele nos funda e ele também nos refunda do ponto de vista da aprendizagem. Então, o corpo ele tem um papel fundamental porque é aonde a aprendizagem acontece, é o nosso lugar de aprendizagem. É pelo corpo que a gente aprende a sentar, vendo o outro sentando, vendo o outro caminhando, é pelo corpo que a gente aprende a escrever, vendo o outro. Então, o corpo tem. E há um desprezo na escola pelo corpo, porque eu acho que não é só, eu posso falar isso, que a própria universidade, quando não tem esse processo dentro do seu currículo, quando a universidade não tem essa formação no corpo, porque ela está valorizando muito a mente, o cognitivo, né? Até a brincadeira é também cognitiva. E quer dizer, o corpo ele passa a ser um lugar de aprendizagem quando ele é o lugar principal da aprendizagem, não é isso? Primordial, é isso mesmo, professora. Isso que sua dissertação me apontou. Sim, e trazendo um pouquinho dos resultados, não é, lá nas habilidades manipulativas, o que isso quer dizer, né, para a gente? São as habilidades de escrever, de manipular, né? Mãozinhas, como eu costumo brincar com as crianças, né? Mãozinhas, né? A pinça, o movimento de pinça, que consequentemente vai culminar na questão da criança pegar no lápis de forma correta. Então, em Manaus, nós tivemos, em 2018, uma média de 45% das crianças abaixo da média desse desenvolvimento motor. Então, essas crianças hoje, elas estão no ensino fundamental. Cara, é aquilo que meus alunos estão vendo lá no ensino fundamental, anos finais. Isso porque o público que foi trabalhado durante a pesquisa foi um público de 240 crianças, não é? Que, digamos que é um número quantitativo bom, mas pouco no universo. Pouco no universo, né, das crianças que à época estavam matriculadas na pré-escola. Então, tudo isso gera uma certa preocupação no sentido de que, se eu não olhar para essa parte aqui do desenvolvimento motor, eu vou ter, consequentemente, problemas futuramente em relação a esses. Quais esses problemas que pode gerar? Escrita na atividade de vida escolar. Escrita,
leitura, o equilíbrio, que é também a questão que a senhora falou, do corpo, a questão do equilíbrio, que é fundamental para o processo de aprendizagem também. Não é? Ai, meu Deus, estou aqui. Tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai influenciar. E o que eu vi, não é, em relação a pesquisas locais, nós não temos muitas pesquisas voltadas para esse tema. Não é? E eu penso que é uma situação, não vou chamar de problema, não é? Não se torna ainda um problema, de certa forma, é um problema essa falta de pesquisa aqui, né? Porque até para eu me embasar teoricamente, eu peguei vários artigos, Estados Unidos, Canadá, da Europa toda praticamente, mas o próprio Brasil em si ele ainda não tem um foco principal nisso, né? Não digo em relação ao desenvolvimento motor, mas ao transtorno do desenvolvimento da coordenação, que pode ser evitado lá na infância, né? E quando ele não é observado, quando ele não sofre uma intervenção, ele aparece futuramente nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. Né? Por exemplo, algo que eu sempre citava com as professoras, porque depois que eu terminei a pesquisa, eu voltei às escolas que eu fiz a coleta. Sim. E mostrei o resultado para os CMEs. Reuni com as professoras, conversei com elas, mostrei o resultado e, em conjunto, foi colocado também atividades, né? Algumas sugestões de atividades motoras para que elas realizassem naqueles espaços. Porque eu penso também, professora, que a pesquisa é isso, não é? A gente precisa voltar, dar esse retorno para a sociedade, principalmente para o nosso público, né, que precisa também, os professores, precisam desse momento realmente de interação e de mais conhecimento e saber com que eles estão lidando no dia a dia. Sim. Né? Então, é um ponto bem complicado, de certa forma, voltando aqui para a questão da pesquisa, realmente a parte teórica, né, que nós precisamos investigar mais e mais e mais, principalmente na infância. Isso é muito, muito interessante, porque, assim, quando eu estava lendo a tua dissertação, eu estava me lembrando e curiosamente conversando com a Cleide, que é uma professora de educação física que está com a gente no projeto, mas que está afastada. Ela tinha esse olhar direto. Ela ia, professora, olha, aquele aluno tem essa dificuldade, porque ela visitava todas as salas e ela dizia assim, olha, esses alunos têm isso, têm aquilo, então vamos ter que trabalhar postura, vamos ter que trabalhar aquilo. E ela fazia a formação com os acadêmicos das licenciaturas da UEA. E também fazia porque era onde mais caía dentro dos projetos de formação dos professores. Era a questão de práticas que voltasse para a questão da aprendizagem, como é que se brinca com o corpo, envolvendo o corpo, tudo. Então, professores queriam essas práticas. E a Cleide atuou em todas essas escolas, com formação em motricidade, né? E aí, o que a gente observou? Estou falando isso porque a tua dissertação traz muito isso, da importância disso, porque em todas as escolas que nós fomos depois conversar sobre a formação, a lembrança que os professores recorriam, a memória que vinha, era a importância deste curso com a professora Cleide em psicomotricidade dentro do contexto da sua atuação pedagógica. Então, assim, não é o momento, então, da escola, na infância, trazer de volta essa questão do corpo, porque parece assim, a criança é privada, como você falou, de espaço. A hora do recreio foi retirada, né? Então, a maioria das escolas não tem recreio, as crianças não brincam, não se desenvolvem, e a ausência desse educador físico, ou a presença nesse caso também, né, é fundamental. Ora, para que o desenvolvimento dessa criança ocorra de maneira satisfatória, ou para que esse desenvolvimento seja, né, de alguma maneira reprimido, né, que vai afetar lá em transtornos, como você falou. Exatamente, não é? E olhando para a questão também familiar, né? Assim, o contexto, o ambiente. Essa criança passa 4 horas na escola, digamos assim, né? A gente vai colocar 4 horas por uma questão de carga horária.
passa 4 horas. Então, naquele espaço de 4 horas, por vezes é onde ela pode ser criança. Por vezes é o lugar onde realmente ela pode ser tratada como criança, não é? E conviver com seus pares da mesma idade. A gente vive numa sociedade hoje, trazendo para a nossa realidade Manaus. O maior percentual de crianças está na Zona Leste. Lá a gente sabe que às vezes não tem espaço dentro de casa, não pode brincar na rua, não pode se movimentar. E eu vejo assim como muito importante, extremamente importante, a presença desse educador físico, não é? Para somar com esse professor que está lá na sala de referência. Já tem um projeto bem interessante na SEMED, envolvendo... E seria interessante ele ser fixo, para que ele possa acompanhar diariamente, não é? Diariamente. Assim, foi colocado como possibilidades, né? Futuras, não é? E essas crianças, o que eu observei muito, que naquele momento que elas iam, que a gente brincava, não foi uma aplicação de um teste de uma maneira formal. Existia toda uma ludicidade, toda uma brincadeira para ele pular de uma perninha só, para ele se equilibrar num pé só. Era contada uma história, não é? Todo um contexto. Eles não viviam isso. Eles queriam voltar para fazer de novo a aplicação. Eles ficavam na porta querendo entrar para fazer novamente, porque eles brincaram tanto naquele momento em que foi realizados os testes, que para eles tudo realmente não passou de uma brincadeira. E isso para a gente é gratificante, porque é isso que a gente quer na educação infantil. Como é que você vê, você acha que isso impacta na questão das pessoas com deficiência? Impacta, porque eu percebo que essas crianças que apresentam um baixo desenvolvimento motor e elas têm algum probleminha, elas são invisibilizadas, porque elas não têm um laudo, elas não fazem parte do público-alvo da educação especial, mas elas existem, elas estão lá. Aquela criança que, por exemplo, vai ter o festival folclórico na escola, aí ela é descoordenada, ela não consegue... Aí o que geralmente se faz, né? Vai lá para trás, deixa aquele que tem para frente e a criança fica em segundo plano. Isso já vai ter outro desencadeamento em relação ao desenvolvimento socioemocional, porque ela está sendo excluída. E ela sente, né? Sente. Ai, meu Deus, se eu estou aqui sentindo, coitada dela. A criança sente. E isso também é um outro lado, é um outro fator que vai realmente pesar, vou usar o termo claro, né? Vai pesar na vida dessa criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, né? Que pode crescer aí um adulto realmente tímido, que não progride na vida porque, devido a algum processo de exclusão, ele se sentiu incapaz de fazer muitas coisas. Então, o movimento, ele também tem esse outro aspecto. E é rotulado, né? Rotulado. Aí ele, como não se desenvolve, não foi trabalhado isso, ele vai passando e quando daí chega se rotula, ele tem um problema de desenvolvimento, de aprendizagem. Qual é? Ninguém sabe, ninguém viu. Exatamente. Aí criam-se os estigmas, talvez seja preguiçoso, não, mas talvez ele seja outra, né? Então, assim, aí acaba, mais uma vez, clinicando, leva esse aluno para o médico, né? E às vezes nem é uma questão de diagnóstico clínico. Realmente, às vezes é só um olhar sensível ao desenvolvimento infantil. Aí eu prezo muito isso, eu prezo muito mesmo, né? E torço para que um dia realmente as nossas crianças tenham verdadeiramente uma educação de qualidade, que olhe realmente ela integralmente como eles merecem. Eu acho que o século XXI trouxe, né, a era do polegarzinho, que as crianças ficam se desenvolvendo pelo polegar, e eu acho realmente isso valioso, mas acho que isso precisa ser lido de forma mais crítica, mais pedagógica, em termos de consequências futuras que a gente já está vendo aí com muitas pesquisas. Então, a tua pesquisa, ela realmente é de uma relevância enorme, assim como de todos os professores e professoras que estão aí saindo pelo Qualifica para estudar. Mas a tua pesquisa ela tem uma relevância não só do ponto de vista acadêmico, científico, mas de uma relevância pedagógica, social muito importante, que é a importância
né, da gente trabalhar essa criança de forma integral, tendo o corpo como um lugar de aprendizagem, um território onde a criança pode realmente se desenvolver de forma integral. Muito obrigada e eu passo para ti as suas últimas palavras. Professora, eu que agradeço o convite, né, poder realmente socializar com todos essa pesquisa. É um grande prazer para mim, enquanto pesquisadora, né? Espero poder pesquisar mais ainda esse universo da infância, né? E gostaria também de agradecer a todos os professores que têm esse olhar sensível, né? As crianças que fazem parte realmente desse universo que é o sentido da gente existir, né? Na educação, eu sempre digo que o sentido principal da nossa existência são os estudantes, são nossas crianças, nossos alunos, nossos jovens e os nossos adultos, né? Que nós possamos ter a oportunidade cada vez mais de estudar, né? Que eu gostaria de agradecer também a coordenação do Qualifica pelos 2 anos que eu passei fora. Eu pude acompanhar de perto todo esse movimento, né? Que tomou um tempo grandioso, mas foi muito prazeroso para mim, muito prazeroso. Né? A pesquisa tem seus percalços, mas foi mais valioso descobrir tudo isso e poder socializar. Né? E, assim, só para deixar claro que o tema da pesquisa é um pouco até crítico, né? Caracterização do desempenho motor das crianças, se é luxo ou necessidade para a educação infantil, eu continuo afirmando até hoje que é uma necessidade nós conhecermos cada vez mais as nossas crianças. Se é luxo e se for para a escola pública, é bem-vindo esse luxo. Então, eu sou a favor que esse luxo seja uma presença, sim, que a gente possa entender que sem aprendizagens significativas, carregadas pelos afetos dessas crianças de forma integral, tendo o seu corpo como um elemento de respeito, de responsabilidade, seja de fato uma realização dentro das escolas. O programa Teses e Ideias encerra sua 4ª temporada, voltada para a educação especial inclusiva. Nos encontramos ano que vem com novas temáticas, com novas discussões. E é isso, pessoal. Até mais. Nos encontramos por aí.